Livro dos Juízes. É bem verdade que os irmãos hão de convir. Eu vou pregar este texto, não por conta do hino, pois seria impossível. Mas é a mensagem que está no meu coração há dias. Capítulo 7 dos Juízes, versículo 3. O texto foi cantado, mas eu quero ler. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga: eu já atravessei o rio. Queira tomar os vossos assentos. Queridos, e eu gostaria de tomar por base esse texto para falar-lhes sobre já atravessei o rio. Quando nós observamos o texto e entramos no contexto, os irmãos vão ver que a proposta temática vossa é de um salmo composto de 21 versos, e que a sua epígrafe e o seu contexto nos mostra que é um salmo de triunfos, ou seja, um salmo 145 é de triunfo, onde os irmãos vão ver os 21 versos, o salmista enaltecendo a grandeza de Deus, e o salmo 146 é o contrário, é a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Então, com base nisso, eu quero falar-lhe sobre um legado de triunfos. E quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que o livro dos Juízes, ele nos traz a história de 300 anos caótico de uma anarquia. Cerca de 300 anos, onde o povo não tinha líder, o povo não tinha governo. Então, o que prevalecia era o regime da anarquia. O povo fazia o que queria. E para entendermos isto, os irmãos hão de convir que quando nós lemos o primeiro capítulo de Juízes, é de conquista, é de triunfo. Mas o último capítulo do livro de Josué, ele mostra aonde está o legado. Vejam que o capítulo 24 do livro de Josué é quando o povo já adentra na terra prometida. Então o povo dentro da terra prometida, então diz o texto do capítulo 24 de Josué, quando o povo reúne-se na terra prometida, então Josué faz uma convocação, e nesta convocação ele não chama a parte, mas o texto diz que ele convoca todas as tribos de Israel e toda a liderança. Quando eles se reúnem, então Josué traz o histórico de um legado triunfante. Vejam que quando o povo está reunido, Josué começa a falar: assim diz o Senhor, os vossos pais antigamente habitavam da além do rio, do outro lado do rio, e serviam a deuses estranhos. Porém, eu tomei o vosso pai Abraão da além do rio, ou seja, fiz ele cruzar o rio e multipliquei
brinquei a vossa sua semente, lhe dei Isaque, e a Isaque dei a Jacó e a Esaú. A Esaú fiz com que ele morasse nas montanhas de Seir, mas a Jacó eu fiz com os seus filhos descerem ao Egito, e lá do Egito eu tomei a Moisés e Arão e feri aos egípcios, como vocês sabem o que eu fiz no Egito. Contanto, os egípcios perseguiram vocês até o Mar Vermelho com cavalos e cavaleiros. Então eu abri o mar e joguei os egípcios dentro do mar, e vocês sabem disso. Josué estava passando o legado triunfante para uma nova geração, porque o contexto legado é uma ação ou missão a fazer para uma geração seguinte. Ele diz: então todos os egípcios foram submergidos pelas águas. Então por muitos anos caminhei com vocês no deserto. Eu frustrei a Balaque quando ele queria amaldiçoar vocês, transformei em bênção. Chegaram também os jebuseus, os heteus e outros teus por aí, e eu livrei vocês, dando-lhes veripões e tirando-lhes diante de vós. Porém, hoje eu tomei Josué e dei-lhes a esta terra que vocês não trabalharam, dei as cidades que vocês não edificaram. Então eu quero, disse Josué, que vocês decidam que vão largar o Deus dos vossos pais da além do rio e sirvam ao Senhor com sinceridade. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus de Israel. Então a Bíblia diz que, com base neste legado triunfante, Josué mostrou ao povo. O povo termina o livro dos Juízes em uma aliança unânime, dizendo: prometemos ser fiel ao nosso Deus que nos tirou da casa da servidão. Quando a gente adentra no livro dos Juízes, vejam que o povo vai conquistar. A epígrafe do capítulo 1 é de triunfo, é de conquista. Porém, quando começamos o capítulo 2, a infidelidade vem. O povo se torna infiel a Deus. Então o capítulo 2 vai escrevendo uma história de esquecimento. A Bíblia diz que o povo serviu a Deus enquanto Josué viveu. Morrendo Josué e os anciões, então vem o versículo 10 do capítulo 2, dizendo que levantou uma nova geração que não conhecia a Deus nem os seus milagres. Portanto, esta nova geração foi engotada pela pressão dos cananeus. Vejam que na ótica da lei, na ótica da tradição, na ótica da escrita, era impossível esta nova geração não conhecer a Deus, porque o legado era passado. Por isso que posteriormente o salmista escreve: uma geração louvará e contará a outra geração os teus
feitos. Então, na tradição de hebreia, diz que o pai tinha que passar para o filho quem era Deus e os seus feitos. O legado era passado de geração a geração, e era um legado de triunfo. Então, esta geração sabia quem era Deus e o legado, mas engodada pelo contexto da tradição cananeia, abandonaram o legado e a tradição, pois todo este legado de triunfo, pode observar, começou da além do rio, quando eles atravessaram o rio. Por isso que o Novo Testamento começa depois que o povo atravessou o rio. A tradição de Noé e de Abraão, de Adão, ficou para trás. Mateus diz: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a partir que o Abraão cruzou o rio, a derrota é inconcebível. Então, esta geração não fez caso do legado deixado por uma geração anterior. E o que esta nova geração faz? Não leva em conta uma história triunfante, pois a tradição nos diz, e a Bíblia, que eles não tinham como esquecer, até que o capítulo 24 de Josué, os irmãos vão ver que quando Josué termina a reunião, ele pega uma pedra como testemunha, dizendo: esta pedra ouviu tudo que foi dito, vocês não vão ter desculpas. Quando olhamos para o texto bíblico, esta geração tinha memorial. O capítulo 4 do livro de Josué diz que quando todo o povo cruzou o Jordão, então Deus não fechou o Jordão continuou aberto, porque Deus queria deixar um legado, um memorial. E então ele disse a Josué: pede que os 12 homens voltem ao Jordão, aonde os sacerdotes postaram os pés, e me tragam 12 pedras no ombro. Tinha que trazer no ombro e depositem no meio do arraial. A ordem era: aonde o arraial foi erguido, as 12 pedras estão lá. Qual era o objetivo? Memorial. Porque quando os vossos filhos, uma geração que está vindo aí, perguntar o que são estas pedras, vocês dirão: o Deus de Israel abriu o Jordão de ribanceira a ribanceira e nos fez passar a pé enxuto. Então havia um legado triunfante e um memorial. Mas esta geração, engodada pela nova onda da liberdade, pelo contexto cananeu, esqueceu o legado triunfante e adorou os Baalins, se inclinou a Baal e Astarote. E o texto diz que esta geração deixou Deus para trás. Ora, o que eu quero dizer é que um perigo que hoje rodeia a nossa geração é este contexto das inovações e da pós-modernidade, porque hoje o que predomina não é um legado triunfante na vida de um cristão. O importante hoje para as condições odiernas, não generalizo, é o contexto da fama, da pós-modernidade. Eu digo porque eu vivo hoje, já não se convida mais alguém, entre aspas, pelo legado, mas pela visualização que ele tem no YouTube. Pode até não ter legado, pode até não ser vitorioso, mas se é famoso, vem convidado e ganha muito dinheiro.
já estamos convidando os piadistas para pregar nos nossos congressos. Ou seja, a fama não pode frustrar um legado. Ou seja, o que é que o legado dos nossos pais, da geração que passou, deixou para nós? Nós somos fruto e conduzimos um legado espiritual, e como diz o Chamep, chamados para o avivamento, jovens e adolescentes e a igreja. Ou seja, este negócio que a fama prevalece, eu digo porque eu vivo isso. Eu sou bombardeado todos os dias para me dobrar, para aceitar muito dinheiro e perder a minha originalidade. Ou seja, não foi este legado. O legado da geração pentecostal assembleana é diferente. Eles não tinham YouTube, eles não tinham Instagram, perderam muito. Eles não tinham Facebook. O que alegrava o coração deles era a marca no joelho, era a marca no joelho. O legado era de oração. Eles tinham carregado esta marca. Eles não eram aplaudidos feito nós. Não era não. Eles às vezes vinham cultuar, chegava na igreja debaixo de pedras, ameaçados, e os não crentes dizendo: os bodes, eles são ignorantes, descartados. Mas quando eles dobravam o joelho, as pedras cobriam dentro da igreja e em cima. Mas eles não desistiam, não paravam, porque tinham que anunciar a uma geração futura este Deus triunfante. Agora, quanto mais pedra caía, mas Jesus batizava a crente com o Espírito Santo nos nossos cultos. Os nossos cultos não precisavam de popstar. O nosso culto não precisava de muita gente que tem até disco de ouro para atrair multidão. Quem atraía a multidão era o legado triunfante da cruz do Calvário, e a gente já saía de casa pegando fogo. Ou seja, um legado de oração e de lágrima. Tinha gente que a gente, quando chegava na igreja, aquele culto gostoso, eu aprendi a orar com 15 dias de crente, porque me converti 21 de junho de 92. Já não era como antes, mas ainda tinha legado favorável. Eu chegava na igreja novo convertido, dobrava o joelho, com 5 minutos não aguentava. Eu olhava e me levantava, sentava. Só que quando eu sentava, olhava para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, só tinha eu sentado, não tinha ninguém batendo papo, era só línguas estranhas. Glória a Deus e aleluia. Então eu, com vergonha, orava de novo, e com 15 dias eu já orava 2 horas e a igreja pegava fogo. Aí agora você chegava, tinha um legado de lágrima. Tinha crente, tinha irmã e o irmão que já vinha derramando lágrima. Quando chegava, a gente passava no banco, eles botavam 2 lenços porque um não dava. Você dizia: ele hoje vai se quebrar, ela hoje vai chorar. Ela ungia um lenço de lágrima e depois pegava o outro. Agora, recentemente, e eu vieram muitas pessoas me perguntar: por que o senhor chora muito? Porque o senhor só prega chorando? É porque eu não apareci de micro-ondas, eu não apareci no YouTube, eu apareci sendo matriculado na escola bíblica. O meu legado era ser matriculado no círculo de oração. Então eu tenho um legado de lágrima, eu tenho um legado de lágrima. Quem tem esse legado? Quem tem esse legado? Agora olha como eram os nossos cultos. O perigo da nossa geração é que a gente não espalhe com as mãos um legado que os nossos pais conquistaram de joelhos.
Agora pergunta essa pessoa de cabelo branco que viveu esse tempo: como eram os nossos cultos? Congressos como este não precisava muita coisa, porque nos ensaios Jesus já batizava quase tudo. As pessoas corriam e vinham aceitar Jesus, e não tinha ninguém com disco de ouro, nem com muita visualização. Só precisava a igreja cantar: foi na cruz, onde um dia eu. E as pessoas entravam com as mãos levantadas, sem convite. Esse era o legado que foi deixado para nós. Leira de avivamento, um legado triunfante. Então, o que é que acontece? Estamos vivendo dias, eu não tenho nada contra, mas é uma realidade. O legado que foi deixado para a gente não foi esse. Estamos vendo hoje muitas fumaças nos nossos púlpitos, artificiais. Estamos vendo hoje muito jogo de luz para enfeitar o ambiente. Eu tenho pregado em lugares que o pregador já é proibido falar línguas estranhas, o cantor já é proibido falar línguas estranhas, para não escandalizar quem não é crente. Mas o legado que foi deixado para a gente não era assim. Quanto mais Pentecoste, mais alma se convertia. Mas esta noite eu estou trazendo a história de um legado, e eu tenho certeza que eu estou pregando no Chamete. E o Chamete a gente ainda pode falar línguas estranhas, a gente ainda pode profetizar, porque esta igreja ainda guarda o legado. Se pode, deixa eu ouvir. Se pode. Temos que voltar a ouvir as nossas crianças falar línguas estranhas de novo. As nossas crianças hoje estão aprendendo a cantar, mas não estão falando mais línguas estranhas na sua maioria. Temos que voltar a ouvir elas falar línguas estranhas e profetizar. Os nossos jovens e adolescentes, a gente tem que ver eles marchar no meio do culto, profetizando e tendo visão, e Deus fazendo a diferença. Esse é o legado que foi deixado para nós. Esta geração se esqueceu. Essa geração não levou em conta a história e nem o legado de uma geração que passou. Esta geração não levou em conta que para ele estar desfrutando daqueles bons momentos, Abraão cruzou o rio, largou a família e foi para uma terra que não conhecia. Esta geração, em apreço no começo da conquista, não levou em conta que Isaac ralou, que Jacó ralou para manter o legado. Esta geração que passou no capítulo 2 de Juízes não levou em conta que José foi vendido por conta deste legado. Não levou em conta que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó por conta deste legado. Esta geração não levou em conta, mas a geração do Chamete ainda pode lembrar e ainda testemunha comigo que o legado que os nossos pais nos deixaram é de avivamento. Esqueceram. E aquilo que era para ser liberdade se tornou escravidão. Se você terminar o capítulo 2 e for até o final do capítulo 5, você vai encontrar 206 anos de história. E nesses 206 anos de história, 46 deles foram de escravidão. O pior, dentro da terra prometida.
tinha um legado triunfante, mas não levaram em conta o legado. Os amonitas, os cananeus, os moradores da Mesopotâmia, 46 anos sendo escravos dentro da terra da liberdade. Os 400 e poucos anos no Egito era em terras alheias, mas agora se tornaram escravos dentro da terra da liberdade, que a geração passada sonhava e não viram, não entraram, e agora não levaram em conta, e se tornaram escravos. O que eu acho lindo é a grandeza de Deus. Nesses 46 anos, todas as vezes que Deus ouvia o clamor, toda vez que esta geração era oprimida e lembrava do legado que uma geração passada anunciava, dobrava o joelho e clamava, e Deus ouvia e usava alguém para libertar. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. A fraqueza do homem não altera a fidelidade de Deus. Então diz para quem está ao teu lado: a tua fraqueza, diga para ele, a tua fraqueza não altera a fidelidade de Deus. A tua debilidade não é maior do que o amor de Deus. O legado é triunfante, é de triunfo. Quando a gente começa o capítulo 6 do livro dos Juízes, o texto começa dizendo que o povo voltou o que era fazer mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entrega na mão dos midianitas. E agora os midianitas, com o povo do Oriente, e os amalequitas não enfrentam eles com poder bélico. Só o teclado bem baixinho, por favor. Pelo período de 7 anos, a região do norte, a mais produtiva, Zebulon, Asser, Naftali, Manassés, semeava a semente e não desfrutava da novidade da colheita. Quando a colheita estava pronta, os midianitas vinham, assolavam, destroçava, matava o boi, matava a ovelha e o jumento. Primeiro ano, tentaram resistir, não conseguiram. Vamos semear. Segundo, do mesmo jeito. Terceiro, até o 7º ano. A Bíblia diz que por conta desse período, Israel ficou pobre. E agora a geração que podia desfrutar desse legado, com medo dos midianitas, se esconderam nas covas e nas cavernas, e não tinha como reagir. Trazia no bojo um histórico e um legado triunfante, mas não podia usufruir por conta da infidelidade. O que me chama a atenção é que quando eles não suportaram, se esconderam, lembraram do legado. E a Bíblia diz que clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. Quando o Senhor ouviu, manda o profeta. E o profeta diz: eu fiz vocês subir da terra do Egito, eu livrei vocês de todos os vossos inimigos, coloquei vocês nesta terra, e eu disse a vocês que não adorassem os deuses dessa terra, e vocês não me ouviram, e se cala. O que me chamou mais a atenção é que no meio da crise, quando aparentemente tudo estava destruído, tinha um jovem que ainda tinha semente para o ano seguinte. Mas como não pode, a maioria tudo escondida, se rendendo, tinha um jovem que não se rendeu. Enquanto os midianitas assolavam, ele ia lá, colhia o seu trigo, não podia malhar na eira, mas levava para o lagar. Isso era improvável na época. Ainda tinha semente para o ano que vinha. Aí quando esta geração desviada clama,
Aí Deus não vai nas covas. Veja que Deus não vai na caverna. A Bíblia diz que o anjo vai na região de Joás e senta debaixo de um pé de carvalho. E alguns metros depois daquele pé de árvore tinha um lagar, lugar de pisar uva, mas tinha um jovem doido ainda malhando trigo, aonde ninguém esperava. A geração do lagar é aquela que não se rende. A geração do lagar é aquela que no meio da crise ainda tem semente. A geração do lagar é aquela que no meio da crise ainda fala línguas estranhas e ainda pipoca no poder de Deus. Quem é da geração do lagar? Quem é da geração do lagar? Quem é da geração do lagar? O feito deste jovem foi tão contundente que o anjo se assusta. O anjo olha no meio de uma crise dessa, onde todo Israel do norte está escondido. Não é Judá, é Israel, é norte. Todo Israel está escondido. E esse jovem tem semente. Ele foi tão impactado que gritou de lá: varão valente, o Senhor é contigo. Varão valente, o Senhor é contigo. Ele olhou e disse: ah, meu Senhor, se o Senhor é comigo ou conosco, por que sobreveio esse mal sobre nós? Olha outra evidência do legado. Aí ele diz ao anjo: o que foi feito com os milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo que Deus fez quando nos tirou do Egito? Ele nos esqueceu. Ele sabia o legado, mas não queria viver. Quem não lembra? O meu pastor tinha calo na testa de tanto orar. Muitas irmãs e irmãos tinha pereba no joelho. Quem de nós não sabe disso? Mas hoje a gente não está orando como devia. Ele sabia o legado, mas não queria assumir o compromisso. Aí o anjo diz: vai nesta tua força e livra Israel. Aí aqui para frente ele vai dialogando. Quando chega no versículo 25, aí Deus faz a prova se ele era valente mesmo. Deus diz: Gideão, pega o segundo boi do teu pai em sacrifício a mim, um boi de 7 anos. O que é que Deus queria? Expor Gideão em público, para ver se ele tinha coragem. Eu quero que você derrube o altar de Baal e o bosque que está no pé dele, e no lugar do altar de Baal coloque um altar para mim, e corte o bosque, as madeiras, e queime o boi com a madeira do bosque. Ou seja, bosque não era lugar de crente adorar. Quem adorava em bosque, no meio das árvores, todo altar de Baal era cercado de bosque, porque os adoradores de Baal chegavam para oferecer sacrifício, chegava sarado. Quando entrava no bosque, cortava o corpo todo, sangrava, gritava, entrava bom e saía ferido. Altar de Deus não. O crente entra ferido, quebrado, mas quando sai renovado, sai restaurado. Aí Deus disse: tira o altar de Baal e coloca o meu. Isso era expor o menino, porque toda a sua família adorava Baal. Israel estava corrompido. A Bíblia diz que ele pegou 10 homens, e foi tão perigoso que ele não teve coragem de fazer de dia, fez de noite. Quer ser usado por Deus, filho? Guarda o legado. Não tenha medo de se expor. Um dia Deus me deu uma mensagem para pregar na convenção do meu estado, que eu chorei 15 dias sem querer pregar. E quando eu preguei, convenção para 30 mil pessoas, quando eu terminei de pregar, olhavam para mim com os olhos tronchos.
Amigos diziam: vou orar por você e por sua família. Peguei o voo, fui para Goiás na madrugada. Quando desembarquei no aeroporto, o meu irmão me liga: o que é que houve ontem no culto? Não sei, foi normal? Não, a televisão e o rádio só falam no culto de ontem. Quando eu cheguei em Acreúna, Goiás, que fui pregar, entrei no hotel, o telefone toca, era um dos grandes pastores do meu estado, dizendo: se eu comer pão, você come pão, se eu beber leite, você bebe leite. Ele desliga, outro liga: eu vou orar por você e sua família. Mas o que é que houve? Você bateu muito, você bateu demais. Eu não sabia que Deus estava me expondo. Na minha terra. Quando eu voltei na segunda-feira, uma das pessoas mais importantes foi para o culto, não entrou, porque eu estava no culto. E se o vento está aí, eu não entro. E é meu amigo. O meu pastor silenciou.